Olá, pessoal do Geotecnia Brasil, bom dia. Para os que não me conhecem, meu nome é Tenson Freire de Souza Júnior, sou engenheiro civil formado pela UFBA, mestre pela UFPR, atualmente doutorando pela URGS, e a convite de Thiago Souza, meu conterrâneo, vou apresentar para vocês um pouco de uma técnica de melhoramento de solos, chamada técnica da substituição dinâmica. A gente ouve pouco falar no Brasil, né? Mas internacionalmente essa técnica ela tem seu espaço, principalmente na região de Dubai, Emirados e outros locais dos Emirados Árabes, e que nós temos um grande potencial, falando em termos de solos nacionais, de sua aplicação, pois em função da sua economicidade, em função da sua produtividade, em função também de toda a nossa disposição geotécnica geológica nacional. Bom, essa aqui é a minha apresentação. Essa aqui é a estrutura da minha apresentação, falar um pouco sobre introdução, histórico, identificação de solos, o procedimento executivo da técnica, os materiais que podem ser utilizados, vantagens, equipamentos, no caso, as máquinas e os martelos, os modos de falhas possíveis das colunas granulares, equações teóricas, modelagem numérica, monitoramento, instrumentação e, por fim, casos de obra. Bom, em termos introdutórios, quando nós estamos falando de construção, existem uma gama de variáveis envolvidas, como a gênese, as propriedades mecânicas, espessuras, características das estruturas, e que quando vamos projetar e construir nossas fundações, a gente precisa considerar elas em termos de análise técnica e econômica, para assim, no caso, definir nossa fundação. No passado, quando nós tínhamos áreas que apresentavam baixa capacidade de carga ou apresentavam materiais muito deformáveis, naturalmente esses solos eram enquadrados como locais impróprios para a construção. Em função do desenvolvimento da mecânica comportamental dos solos, atrelada aos ensaios de laboratórios, ensaios in situ, modelagem numérica, e dentre outros fatores, essas questões acabaram sendo solucionadas e, com isso, nós conseguimos, de alguma maneira, adaptar o que nós temos hoje como recurso às condições geológicas e geotécnicas in situ, no caso, em situações distintas, não é? Bom, em termos, então, com isso, nós temos como forma de solução para solos com baixa capacidade de carga e deformáveis, algumas técnicas de melhoramento. Eu dividi aqui em 6 técnicas de melhoramento, né? Então, aqui, primeiramente, a técnica de consolidação, que a gente já conhece, drenos verticais, consolidação a vácuo, pré-carga, eletrosmose, injeção. Temos as técnicas de reforço por elementos artificiais, como é o caso dos geossintéticos, né? As colunas de módulo controlado, deep soil mixing, jet grout. Temos também aqui as técnicas por elementos naturais, que aqui se enquadra a substituição dinâmica, mas não somente a substituição dinâmica, também como as estacas RAP, vibroflotação, vibrosubstituição, as técnicas de compactação, como o caso da técnica da compactação dinâmica, tem a vibrocompactação, no caso das técnicas de estabilização com utilização de aglomerantes e conglomerantes, resíduos, entre outros, e, por fim, as técnicas térmicas com o uso do heating e congelamento do solo. Bom, quando falamos aqui em termos históricos de compactação dinâmica, substituição dinâmica, isso a gente consegue voltar ao pensamento aí na Roma Antiga, né? Então, em relatos aí do arquiteto Marcos Vitruvius Poleão, que ele afirmava que construções daquela época já consideravam o içamento de peso e a liberação desse peso em solos para poder aumentar a rigidez do solo. Não somente no período da Roma Antiga, também como na dinastia chinesa, existem também relatos da utilização dessa técnica, inclusive no código de obras dessas construções da época. Mas a gente também tem relatos mais modernos, mais recentes, assim, mais contemporâneos, de uso disso na Segunda Guerra, no século XIX, com a utilização de canhões. Mas, enfim, a formalização dessa técnica ela ocorreu em 1970, com a introdução da compactação pesada, através da técnica Louis Menard,
né, como um método de melhoramento já mais formalizado. Mas em 1975 é que de fato ocorreu a formalização da técnica do Dynamic Replacement como uma extensão da compactação dinâmica para casos de solos finos, saturados e bastante deformados. Em termos da técnica propriamente dita da compactação por reversão de peso, existem 3 relatos nacionais, né, 3 experiências. Temos aí em 75 com a tentativa de melhoramento de solos moles na COSIPA. Temos também o melhoramento da Lei do Paraguaçu em 2015. E também temos uma técnica bem sucedida aí na base naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro, através da Mecasols. Existem também outros relatos na literatura, com os trabalhos do Taralman e do Hamid. E, principalmente, esse Hamid de 2014 aqui, ele faz um listamento e vai comentando sobre algumas obras do mundo que utilizaram a técnica do Dynamic Replacement e do Dynamic Compaction, enfatizando principalmente a região do Oriente Médio e Ásia. Bom, quando falamos de substituição dinâmica, essa técnica ela é utilizada com determinados objetivos. Então, aqui eu linkei 4, baseados nas pesquisas que realizei. Então, um dos objetivos é atender uma determinada capacidade de carga, ruptura e cesariamento, uma vez que quando soltamos os pesos de grandes alturas, nós alteramos a rigidez desse solo, né? Se estamos falando de solos granulares, a gente está reduzindo os de vazios. Se estamos falando de argilas, nós estamos realizando um processo de consolidação dinâmica, né? Um processo de dissipação da poropressão através do golpeamento. Então, aumentamos a capacidade de carga do solo, né? Em função desses processos que eu citei. Elevamos a rigidez do solo para minimizar os recalques, então a gente consegue estabilizar volumetricamente esse solo através desses processos. Conseguimos estabilizar taludes com isso, né? Se colocarmos várias colunas granulares espaçadas ao longo de uma distância longitudinal de um talude, podemos enrijecer a base desse talude, e enrijecendo a base desse talude, aumentamos o fator de segurança. E, alterando o fator de segurança, a gente estabiliza o talude em função de colunas granulares e aumentando o seu fator de segurança. Então, essa técnica também ela pode ser utilizada para a consolidação do solo, então ela tem um caráter de reforço, mas também tem um caráter de técnica de consolidação, uma vez que ela é análoga a um dreno vertical, né? Então, quando colocamos matérias granulares para o preenchimento das crateras geradas, a água ela vai para o elemento onde tem mais vazios, onde tem mais grãos, então a gente consegue fazer um processo de dissipação de poropressão e assim consolidar o material. Bom, em termos de procedimentos executivos, então, inicialmente se faz um processo de locação, né, topográfica dos pontos, são definidas as quantidades de passadas, né, as passadas é a passada. Quando você faz todas as colunas, você deu uma passada. E se você compacta elas de novo com a mesma energia, a quantidade de golpes, você dá uma outra passada. Então, você define a quantidade de passadas, a quantidade de golpes. Você define a altura, o peso do martelo. Então, todos essas especificidades são definidas em função do tipo de solo. E a partir do momento que você tem tudo isso e tem a locação, então o martelo é solto sistematicamente, várias vezes, de uma determinada altura, com determinado peso, para produzir uma cratera. E aí, gradualmente, à medida que a cratera vai sendo realizada, uma retroescavadeira com material granular preenche essa cratera com esse material granular, compacta ele em uma camada, depois preenche novamente, compacta outra camada e vai fazendo camadas até formar uma coluna granular até atingir a superfície. Uma vez que todas essas colunas granulares são realizadas, é preenchida uma camada de transição sobre essas camadas, para que essa camada de transição faça a distribuição do carregamento entre as colunas granulares. Para que na hora que você colocar o carregamento, não fique uma coluna mais carregada que a outra, mas sim uma distribuição homogênea dos esforços em todas as colunas. No caso de presença de camadas densas ao longo da profundidade, faz-se necessário a utilização de pré-escavações ou pré-furos. Então, você não tem como garantir uma melhor compactação se você tem uma camada muito rígida aqui e outra mole aqui. Você faz o pré-furo no trecho,
abriu aquele ali e vai construindo a camada até chegar à superfície. Em termos de materiais de substituição dinâmica, nós temos muitos materiais naturais que podem ser utilizados, inclusive artificiais, né? Então, nós temos as areias, os cascalhos, os agregados grossos, podem ser utilizados concretos demolidos, né? Materiais dragados de rio ou mar, e também a variedade de materiais granulares com granulometria nominal de até 400 milímetros, teor de fino aí inferior a 15%, isento de matéria orgânica. A gente precisa de um material estável, granular, para que ele tenha uma boa resistência ao cisalhamento e assim consiga gerar esse enrijecimento, esse melhoramento do solo. Então, em termos de vantagem, é uma técnica que tem uma grande viabilidade econômica. Já visto que você não precisa fazer nenhum tipo de extração, remoção, não precisa fazer nenhum tipo de processo desse, mistura com aglomerante. Basicamente, você tem um solo lá, você vai compactar e vai introduzir material e vai fazer essas colunas enrijecidas. São intervenções de curta duração, né? Porque uma vez que você tenha todas as locações, as malhas e os equipamentos, e à medida que você vai colocando mais equipamentos também em campo, menor é o tempo de intervenção nessas áreas para prover esse melhoramento. A técnica também é considerada sustentável, uma vez que ela utiliza materiais que são residuais para preenchimento de furos, como é o caso aí de concreto de demolição, materiais dragados. Então, com isso, ela dá um tom sustentável a todo o processo. Então, ela modifica os parâmetros de resistência e de deformação em grandes áreas. Então, com a técnica você consegue prover isso. Consegue fazer tratamentos de grandes profundidades por conta da grande energia, né, da compactação. Você solta pesos de grandes massas e grandes alturas, e essa massa ela consegue gerar ondas e ela consegue atingir grandes profundidades, contrariamente às técnicas de compactação que nós conhecemos. Ele é aplicável a grande variedade de solos, conforme ilustrado aqui nessa tabela da Vibromenar, que ela atinge o range de argilas orgânicas, silts moles, materiais que são complexos e que necessitam de um melhoramento. Uma vez que eles se submetem a esse melhoramento, eles vão dar boa resposta. Bom, em termos de densificação de solos, eu elenquei aqui alguns 5 comportamentos, né, de densificação. Então, quando estamos falando de argilas não saturadas, de areias não saturadas, nós estamos falando de um material que, quando submetido a um processo de compactação, ele vai reagir com a redução de índice de vazios e o aumento da densificação, podendo haver, dependendo da energia, obviamente, uma quebra de grãos. Mas, obviamente, depende da quantidade de energia, depende também da estrutura do solo, mas vai ter quebra de grãos, mas não vai ter muita quebra de grãos, vai ter uma determinada quantidade de quebra de grãos. Então, quando falamos de areias saturadas, nós estamos falando de areias que estão em grãos em determinada disposição dentro do material, com uma lâmina de água em volta a ele, e que durante a compactação, e dependendo da energia, você pode desencadear um processo de liquefação. E uma vez que você desencadeia esse processo, você teria que esperar dissipar essa poropressão para que você conseguisse atingir um nível de empacotamento maior e um nível de resistência maior. Enquanto falamos aqui de argilas, já esses materiais já são mais suscetíveis a ter um tipo de fraturamento hidráulico, né? E eles aumentam a resistência ao desalhamento conforme há uma consolidação. Então, no caso da argila, a gente precisa que essa água seja expulsa durante o processo da consolidação dinâmica, do golpeamento, para que, né, você consiga ter um material mais rígido, e uma vez ele mais rígido, ele é mais resistente, né? No caso das argilas moles, depósitos orgânicos, quando você submete somente a uma compactação, esse material praticamente não vai ter resposta. Ele vai variar volumetricamente, vai perder alguma água, mas o solo ele vai ter uma resposta inexpressiva em termos de resistência ao desalhamento pós-compactação. É justamente por isso que a substituição dinâmica ela entra nesses solos, porque a compactação dinâmica em si ele já não consegue dar uma resposta eficiente. Quando falamos de solos coesivos ficcionais,
Estamos falando de, a partir do momento que você compacta esse solo, você tem uma quebra da cimentação natural desse material, né? Que são partículas interligadas por um cimento natural, silicatos ou aluminatos, e que essa quebra ela gera uma redução de rigidez inicial do material. Então, você perde uma boa fase elástica desse material pós-compactação. Entretanto, para grandes deformações, você consegue ter noção de que houve um aumento do ângulo de atrito nesse material. Então, em grandes deformações, ele supera a condição de resistência inicial do material. E ele tem uma redução de condutividade hidráulica na região abaixo do martelo de compactação, é perceptível isso, e tem uma estratificação de camadas pelo vácuo do martelo na hora de arrancar o martelo da cratera. Essas respostas elas são evidenciadas na dissertação do David Esnovic, da URGS, quando realizou um processo de compactação dinâmica em solos coesivos friccionais daqui de Passo Fundo. Bom, quando vamos falar de substituição dinâmica, falamos também da questão do efeito arco, né? Eu fiz uma analogia aqui com o Coliseu de lá de Roma, né? Enquanto tipo, você tem lajes, você tem colunas e aqui você tem arcos entre colunas. Então, praticamente, na hora que você impõe a plataforma, a camada de transição, a plataforma de distribuição de carga, depois que realiza as colunas granulares, esse processo é análogo aqui à estrutura do Coliseu de Roma, né? Conforme está aqui ilustrado aqui à direita do desenho do Coliseu, temos aqui colunas que podem ser prismáticas, mas geralmente são circulares, e que os esforços são transmitidos para elas através do efeito arco, né? Então, o carregamento da estrutura, ele é desviado com maior magnitude e intensidade para os pilares e menor intensidade para esses solos intermediários aqui, que são os solos moles, não é? Então, isso aqui foi um estudo realizado não para esse fim, mas através do Randolph e do Hewitt, e eles, inclusive, noticiaram algumas curiosidades que eu julgo interessantes, que, a priori, quando você tem um arco, para que esse modelo dê certo, você teria que ter um arco que os semicírculos fossem iguais, né? Você teria que ter uma espessura uniforme dada a camada, e ele comenta também que para você absorver 60% dos esforços de uma camada de transição, você teria que nessa área ter apenas 10% dessa área ocupada por colunas granulares, que é uma coisa bastante interessante, né? E você vê o potencial da técnica através da utilização da substituição dinâmica. Também você precisa ter aqui, para que todo esse sistema dê certo, você precisaria ter um equilíbrio de tensões aqui entre os arcos, e naturalmente você tem uma maior tensão principal na região tangencial, e você tem uma menor tensão principal na região radial. Bom, existem variadas formas, variados tipos de equipamentos que podem ser utilizados na compactação dinâmica, assim também como na substituição dinâmica. Aqui eu demonstrei alguns, desde obras offshore, nearshore, obras do continente também, um solo, um shore, e que vocês podem ver aqui que você tem aqui, esse aqui é um heavy duty crane, aqui, né, que ele carrega aqui massas de até 10, 15 toneladas, com esse trator aqui sobre rodas, e você tem uma treliça, e aí esse martelo aqui ele é içado a cabos, depois solto, ele atinge a 8, 10 metros de altura. Então você tem o heavy duty crane sobre rodas e o heavy duty crane em tratores de esteira. Geralmente esses tratores de esteira eles carregam cargas maiores, né, na faixa de 25 toneladas e levantam peso na mesma altura que o heavy duty crane sobre rodas. A gente também tem outros métodos aqui, com um heavy duty crane biapoiado, que aqui ele já suporta mais carga. Isso aqui é um equipamento chinês, inclusive. Temos aqui também o tripé de Menard, que ele suporta muito mais carga. Então, a gente está falando aqui de
40 toneladas de carga, né, a alturas ainda muito maiores, e que esse equipamento aqui ele é rebocado, e aí ele compacta e depois ele é rebocado para outro trecho. Ele tem umas rodinhas aqui que ele acaba sendo possível transferir para outros locais. Temos também aqui o RIC, né, Rapid Impact Compaction, que é esse equipamento aqui que ele inicialmente foi utilizado para manutenção de pistas portuárias ou aeroportuárias na Inglaterra, e que os americanos criaram esse equipamento para fins mais civis. Então, ele golpeia de 40 a 60 vezes por minuto o solo. Ele não é tão eficiente em termos de profundidade e melhoramento em relação a esses heavy cranes, porque a altura que esse martelo é solto é de 1.2, mas ele consegue compactar, dar mais golpes em menos tempo do que os outros heavy cranes. Temos também aqui as barcaças e os navios aqui que trabalham em obras nearshore e offshore. Então, essas barcaças aqui, elas servem para poder gerar melhoramento de leitos de mares e de rios, né? Através desses martelos que são soltos, que eles penetram a água e atingem o leito. Então, no final dessa apresentação, eu vou mostrar até um caso que utilizou esse tipo de técnica para melhorar os leitos dos mares. E isso aqui é plenamente possível, você construir aterros sobre a água, você pode construir aqui também quebra-mares com a utilização dessa técnica, e por aí vai. Então, os martelos de compactação, nós temos aqui eles com formatos, com geometrias variáveis, né? Então, martelos quadrados, hexagonais, circulares, alguns presos com chapa, né? Parafusos, né? Para poder dar mais massa. Existem, e geralmente, do ponto de vista comercial, esses martelos pesam entre 5 a 20 toneladas, eles são soltos de alturas de até 40 metros, como foi o caso do tripé de Menard. Existe também esse martelo aberto, que são utilizados para obras offshore, nearshore, que eles fazem esses furos, né, na sua seção para impedir que a tensão de contato exista, né? Então, quanto menor a tensão de contato do martelo com a água, maior vai ser a eficiência desse golpeamento em grandes profundidades. À medida que você vai aumentando a área, mais empuxo esse martelo vai pegar, e pegando mais empuxo e resistência superficial, menos eficiente vai ser o golpeamento em grandes profundidades. Temos aqui também alguns estudos que falam de testes em modelos físicos de martelos cônicos e martelos planos. Então, os martelos cônicos eles têm a capacidade de concentrar tensões no ponto que ele está golpeando. Então, ao comparar no estudo de Aslan, ele comenta que a rigidez aumentou no ponto que ele compactou, e ele foi praticamente igual à plana nas regiões adjacentes do martelo, perto do final do cone. Existem algumas equações de profundidade de melhoramento de caráter necessariamente empírico, né? Aqui dos mais variados autores. Existem outras fórmulas também, mas eu ficarei aqui todo o tempo explicando e mostrando as mais variadas fórmulas que existem. Mas uma das fórmulas que são mais utilizadas é essa fórmula aqui do Mendes e Dumas, de 1984, fundamentada com base na forma de Menard, em 1975. Então, aqui você diz que a profundidade de melhoramento ela é igual ao coeficiente empírico, ao produto da raiz da altura vezes o peso, vezes o coeficiente empírico. E esse coeficiente empírico, ele varia, hipoteticamente falando, em função do tipo de solo que você está trabalhando. Mas, óbvio, existem outras variáveis, como o formato do martelo, material, enfim. E com isso, você conseguiria calcular de maneira empírica essa profundidade de melhoramento do solo. Bom, os modos de falha das colunas. Então, nos estudos do Madhave e do Vitkar, eles, em termos de colunas granulares, eles elencaram 3 formas de falha das colunas, né? Então, eles comentam sobre a ruptura generalizada, uma vez que você tem um material rígido aqui, um material granular, né? Embora você tenha materiais na lateral, materiais móveis, a carga é aplicada na coluna. Então, hipoteticamente, você teria algo próximo de uma ruptura generalizada.
né? E que, a priori, ele calcula aqui para solos moles, em função de coesão não drenada, em função do produto, do fator de capacidade de carga da coluna de pedra, no caso, vezes a coesão não drenada do solo circundante. Existe também o funcionamento que, hipoteticamente, existe, entretanto, ele é inapropriado, porque para você ter um funcionamento, você teria que ter uma coluna muito rígida, e essa coluna aqui, ela é rígida, mas não tão rígida. E, com isso, outros fenômenos aconteceriam antes de você ter um funcionamento. E, por fim, temos também o abaulamento, né? O abaulamento é quando você tem essa expansão lateral da coluna granular. E essa expansão lateral, segundo os estudos Whittaker, elas acontecem de 2 a 3D de profundidade, né? E esse abaulamento ele pode ser estimado através da teoria de expansão de cavidade de Vésic, né? Em função daqui do 1 menos seno de φ dividido por 1 mais seno de φ vezes tensão da pressão limite. Essa pressão, e aqui ele explica aqui que é justamente isso, né? Quando você tem um abaulamento, é quando a pressão, quando você cede, você ultrapassa a pressão limite do solo circundante. Então, aqui nesse caso aqui, eu elenquei aqui algumas pressões limites, né, que você pode ter em função de um ensaio do PMT e que você poderia tentar estimar a resistência do abaulamento da coluna granular. Então, aqui, além disso, tem outros aspectos que são citados aqui pelos estudos de Hughes e Withers, em 1974, que ele comenta que quando você tem um solo muito mole na superfície e um solo menos mole em grande profundidade, a tendência é de uma ruptura generalizada, mais próximo da superfície. Entretanto, quando você tem camadas de solo mole mais profunda, com relação de HD menor do que 1, você tem um abaulamento leve, né, nesse extrato mais mole aqui em profundidades mais elevadas. Quando você tem uma relação de HD maior do que 2 em profundidade, você já tem um nível de abaulamento localizado muito maior. Então, as camadas, as profundidades das camadas mais moles, elas vão também afetar nos modos de falha das colunas. Então, segundo os estudos aqui do Withers, então você tendo uma área aqui de menor ou igual a 1,25D, a coluna granular é totalmente afetada pelo carregamento. Então, esse fator aqui, ele influencia no espaçamento das colunas, né? Então, sugere-se que quanto maior, mais distante você tem a coluna granular, mais cargas você vai, melhor a eficiência dessas colunas granulares conforme a distância. Se você bota muito perto, elas vão acabar trabalhando com menos carregamento, né? Então, você vai reduzir a eficiência, o potencial dessas colunas. Em termos de equações teóricas, baseado na equação de capacidade de carga de Terzaghi, aqui, né, temos a equação teórica proposta aqui por Madhav e Whittaker, né, que eles comentam aqui, eles colocam isso aqui como faixa de restrição dos estudos e faz todo o equacionamento através da equação de capacidade de carga de Terzaghi. Então, os fatores de capacidade de carga são calculados em função de uma equivalência entre os fatores do solo e da coluna, e os fatores de capacidade de carga eles são calculados aqui em função do ângulo de atrito e de uma relação do diâmetro sobre o comprimento de largura. Então, quando você faz isso, você acha os fatores de capacidade de carga, com a profundidade e os demais outros dados, você consegue estimar a resistência e capacidade de carga última dessa coluna para capacidade de carga do ponto de vista mais superficiais, né? Então, o Madhav Nagpur, em 1996, ele desenvolveu uma forma de você estimar e calcular um parâmetro de resistência equivalente dos solos, né? Então, você tem aqui um aterro, um determinado valor, você tem aqui uma argila mole e você tem colunas granulares aqui com determinado diâmetro e com determinada distância e com determinada profundidade. Então, com isso, você conseguiria, dentro desse contexto aqui, você conseguiria calcular qual seria os valores
parâmetros de resistência, considerando esses aspectos geométricos e entre outros. O Sekoski, ele fez um estudo bastante interessante em 2018, que ele fez uma coluna granular aqui de substituição dinâmica e fez as medidas com ensaio de CPT e CPTU conforme distância em raio, distância longitudinal, conforme o distanciamento em relação ao centro. Então, aqui a 2 metros, você já vê uma resposta em termos de CPTU, aqui em 3. Em termos de CPTU, você não consegue ver de uma maneira muito proeminente o que acontece, né? Mas quando você avalia em termos de PMT, você consegue perceber que antes da formação da coluna, um ensaio feito sem a coluna e o ensaio feito 30 dias após a formação da coluna, em grandes profundidades, você já consegue ver resultados mais proeminentes aqui em termos de pressão limite desse solo. Esse daqui é a pressão inicial, esse aqui é a pressão limite feita pelo ensaio PMT. Então, você já consegue ver a resposta desse solo, da resistência, usando até mesmo a dissipação da própria pressão, né? que era esse o propósito desse estudo, conforme a distância e conforme o tempo. Em termos de modelos numéricos, temos o exemplo aqui do modelo de Tarauner, em 2019, que ele fez uma modelagem numérica de elementos finitos, através do modelo construtivo de Drucker-Prager, né? Então, ele incluiu os parâmetros de função do modelo Mohr-Coulomb, né? E aí ele transformou em equivalente para um modelo de Drucker-Prager, considerando aqui os modelos de elasticidade, aqui, né? Módulo de elasticidade é igual a 5 vezes o valor da resistência de ponta do cone, e considerando também o endurecimento, né? O strain hardening do modelo numérico. E com isso ele conseguiu, comparando a prova de carga feita por ensaio de placas, prova de carga, comparando com o modelo semi-empírico aqui de Schmertmann, ou empírico. E ele conseguiu ter uma resposta muito boa utilizando o modelo numérico, e mais próximo ainda da prova de carga, e que podemos aqui inferir que a gente pode, com modelos constitutivos de Drucker-Prager, né, e considerando também, vale salientar, considerando que no modelo dele, ele considerou que a área de influência seria uma coluna granular central mais 1/4 da coluna granular lateral, ou seja, 4/4, né? Então, 1/4, 2/4, 3/4 e 4/4. Então, uma coluna granular mais 4/4, você teria uma resposta de equivalência. Então, esse modelo aqui, ele seria um modelo coerente para se avaliar a resposta carga-deslocamento de um solo melhorado por substituição dinâmica. As formas de monitoramento são as mais variadas possíveis. Temos aqui o ensaio de SPT, pode-se avaliar a eficiência do solo após a melhoria através do SPT, do dilatamento de Marquette, do DMT, o ensaio pressiométrico. Esse daqui é o mais escolhido pela MENAR, quando eles realizam um procedimento de melhoramento de solos por substituição dinâmica. Pode ser feito através do CPT, pode ser utilizado também em inclinômetros, mas aí você me diz, por que inclinômetro tem isso? O inclinômetro ele é utilizado em situações, por exemplo, em regiões que você tenha ruas, viadutos, ou, no caso, se tivesse pistas. Então, se você tem uma situação que você tem linhas de gás, água, linhas de esgoto nessas regiões, se você não medir o deslocamento de solo nesses locais, ou até mesmo edificações antigas, né? Se você não mede isso, a massa de solo ela pode gerar um esforço horizontal nessas linhas ou nessas edificações, que pode causar um dano a essa edificação por carregamento lateral. Em termos de vibrações e velocidade de propagação de partículas, a gente pode utilizar aqui os sismógrafos, os medidores de vibrações, então, para poder ter um controle de todo o processo e não causar nenhum tipo de dano, e também ter um monitoramento dessa melhoria que foi realizada no local.
Então, aqui, em termos de critérios de vibrações, aqui nós temos alguns critérios que a gente pode citar. Na norma, a gente não tem uma norma no Brasil específica para substituição dinâmica. A gente tem uma norma específica para vibrações em ambientes urbanos através de explosões, né, no caso de minerações, etc. Então, poderíamos utilizar essa norma para poder dar uma resposta a essas vibrações oriundas pelo método. Então, aqui você tem essa curva aqui, ó, que varia aqui entre 15 e 50 milímetros por segundo, com a frequência entre 4 e 40 Hz. Existem também os estudos aqui do Lucas, mas isso já mais endereçado ao Dynamic Compaction. Ele fala aqui de range de 1 até 100 de frequência, e ele delimita aqui velocidade de propagação de ondas para não danos da estrutura, né? Então, para que você não tivesse dano dentro dessa faixa de frequência, você teria que ter uma velocidade de propagação de partículas de 19 milímetros por segundo, para não afetar o drywall, que é um elemento menos rígido, né? Ou 13 milímetros por segundo no caso do gesso, também, que é um elemento também pouco rígido, que trinca fácil. Então, ele pegou elementos com baixa resistência para poder servir de indicador. E tem os estudos aqui do Lauzon, que ele faz um critério, que ele estabelece uma velocidade de propagação de partículas máxima, dependendo do tipo de estrutura. E o Slocomb também faz uma avaliação em função do PPV e do tipo de dano, né? Então, o tipo de dano estrutural teria que ter no máximo 40 milímetros de PPV. Teria que ter 15 milímetros por segundo de PPV para que não houvesse dano arquitetônico. 2,5 milímetros por segundo para que não houvesse desconforto humano. Então, existem esses estudos, mas existem também outros estudos que fazem essas relações de outros autores em função das suas pesquisas nas suas cidades, nos seus países. Existem também algumas correlações que são feitas por Manning e Hamid, que eles calculam, estimam esse PPV em função do ensaio, como vocês podem ver aqui. Existem também os estudos do Hamid, Slocomb e Menard, que eles limitam as faixas de frequência. No caso do Hamid, ele limita de 5 a 20, uma faixa de frequência aceitável, Slocomb de 5 a 15, né? O Menard aqui de 2 a 12, mas o mais frequente na ordem de 3 a 4. Então, eles limitam esses critérios para que não existam danos circunvizinhos ao ponto que está sendo realizada a melhoria. Em termos de casos de obras, nós temos aqui esse caso aqui que foi dito e explicado aqui pelo Taral, né? Ele publicou um paper sobre isso, da cidade de Jabé al-Hamad, que é um projeto de desenvolvimento de escolas, de casas aqui, que é uma extensão da cidade do Quat. Então, tinha esse solo aqui com estratos de siltos arenosos e areias siltosas de média densidade, areias siltosas e argilas muito plásticas, até 5 metros de profundidade, né? Areias siltosas média densidade, paradensas, argilas siltosas e siltos argilosos de média opacidade, de 5 a 8. Então, ele utilizou aqui martelos de 15 toneladas poças, com número médio de 8 golpes, de 6 a 12, e aplicou aqui uma fase irony, que é uma fase de regularização. Então, eles aplicam um pouco energia, né, um martelo até um pouco mais baixo, para que você dê uma passada e nivele e dê um complemento, para que a coluna atinja a superfície. Então, isso aqui é a grelha, aqui é a malha do processo de compactação. Esse é um procedimento. Essa daqui já são as respostas aqui, então, do pré-SPT, né? No caso, pré-SPT, então, antes da intervenção e pós a intervenção entre colunas granulares e na coluna granular. Né? Na coluna granular e entre colunas granulares. Por SPT, por CPT e por, no caso, PMT aqui. Então, ele conseguiu perceber que nessas profundidades, principalmente aqui de 4 até menos 2 metros de profundidade, teve uma melhoria do solo. Existe também o caso de obra aqui do Abu Dhabi Hitz, Carlton Hotel, que eles utilizaram a coluna granular como base de suporte de muro de contenção. Então, eles queriam construir aqui uma edificação, e aqui tinha um solo mole, que aí baixava muito o fator de segurança.
Então, eles utilizaram como estratégia a utilização de colunas granulares espaçadas longitudinalmente, e os solos aqui eles apresentavam argilas siltosas que atingiam até 5 metros com profundidades, com valores de SPT entre 1 e 3. Então, após o tratamento, eles tiveram melhoria aqui de 5% na pressão limite, né, de 110 para 220 kPa, e sendo típicos aqui valores aqui na faixa de 700 kPa. Então, ele, com a introdução disso aqui, ele acabou aumentando o fator de segurança e conseguiu ter êxito com a substituição dinâmica. Eles, nesse caso específico, eles utilizaram concreto demolido com areia para poder permitir essa melhoria nesse local. Tem um caso também aqui de uma obra de depósito marinho, citada por Hamid, que ele tinha que fazer um tratamento de depósito de argilas moles em 30 metros abaixo do nível do mar. Então, o solo era uma argila muito dura, com resistência de 250 kPa, SPT aqui superior a 50, e depois que ele realizou aqui a obra de dragagem, redução do nível, então teve uma perturbação dessa camada de argila, e que após alguns estágios esse valor caiu para 16. Então, baixou de 250 para 16. Então, a solução adotada foi a remoção da argila na região do leito e a substituição do solo granular e realização da compactação, e no caso isso pode também ser chamado, apesar de não ser necessariamente uma coluna, ser uma substituição de material, isso também pode ser chamado de substituição dinâmica. Então você teve aqui um aumento aqui de 118 a 132% com a aplicação da técnica da substituição dinâmica nesse local. Em termos de sugestão de leituras, eu tenho aqui algumas que eu posso citar para vocês, que é a tese de doutorado do Babak Hamid, que é um material muito bom. Ele fez a distinção aí dos métodos de melhoramento através da Dynamic Compaction, Dynamic Replacement. Tem o estudo aqui do Sekowski, que ele comenta sobre a influência do método em uma área adjacente à coluna granular. E também tem um modelo numérico aqui do Tarauni, que eu citei anteriormente, que também vale muito a pena ler. Eu acho que é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar um pouco mais sobre a técnica, quiser perguntar alguma coisa que, obviamente, eu saiba responder, né? Também não sou exímio na técnica, eu estou à disposição. Eu agradeço ao Tiago Souza pelo espaço, eu agradeço aí essa iniciativa gerada por ele, e muito obrigado a todos e tenham um bom dia. Até mais.